Pincel ou esponja? O que é melhor na hora de aplicar a base? Hoje você vai descobrir a diferença entre eles e qual que você gosta mais. Vamos começar? Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, vai lá fazer a sua inscrição, se inscreve aqui no canal e, por favor, clica no sininho também para ativar as notificações e receber um aviso sempre que tiver vídeo novo por aqui. Deixa o seu like já para ajudar na divulgação e no crescimento aqui do canal e comenta pra mim o que você gosta mais na hora de aplicar base. Se você prefere aplicar com pincel, se você prefere aplicar com a esponja, se de repente você prefere aplicar com os dedos, por que não? Conta aqui pra mim e comenta também se você quer outra dica assim de make pra quem tá começando, mais voltado pra automaquiagem. Deixa seu comentário e vamos começar. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre aplico base com esponja. É algo que pra mim virou costume. Eu nem lembro de aplicar base com pincel, mas eu tenho muitas amigas que gostam de aplicar a base com pincel. E se você quiser saber qual é o pincel certo, né, quais são os melhores pincéis para aplicar base, eu indico esse vídeo que tá aparecendo por aqui. E eu já apliquei muita base com pincel, né? Logo que eu me formei, logo que eu me tornei maquiadora, que eu fiz o curso, eu era louca de passar base com pincel. Tem muitos tutoriais antigos aqui que vocês vão ver que eu passo base com pincel, mas desde que eu descobri a esponja, pra mim só existe ela. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco das diferenças, né, entre esses dois instrumentos na hora de aplicar a base. Vou começar falando um pouco da esponja pra vocês. Hoje existem vários formatos de esponja que você pode aplicar base. A mais famosa é aquela que parece uma coxinha, né, que a gente brinca, vou passar aquela esponja que é uma coxinha. Mas eu gosto muito dessa, que tem esse topinho reto aqui embaixo, tá vendo? Eu tenho várias assim nesse formatinho. Você consegue encaixar, né? Consegue aplicar, deixar de uma forma mais lisa, não tão marcada. E o segredo da esponjinha é você dando batidinhas, nunca arrastar a base. E a desvantagem, gente, é o quê? Que ela absorve muito produto, né? E é mais difícil de limpar depois uma esponja do que um pincel. Na esponja você tem que ter paciência, ficar ali apertando, limpando, então demora mais. Mas eu acho que a esponja, ela deixa um acabamento mais uniforme, né, na sua base, no corretivo. Tem gente que gosta de aplicar pó também com a esponja pra deixar bem seladinho, bem grudadinho. Então eu gosto muito, sou suspeita pra falar. Peguei aqui um pincel pra mostrar pra vocês que tem o topinho reto, que é o que eu mais gosto pra aplicar base. Já apliquei muita base com língua de gato, o pincel língua de gato, mas esse aqui de topinho reto pra mim é o melhor. Quando você passa a base, você aplica sempre ele assim, reto, e sempre fazendo movimentos circulares, né, puxando. Só que, gente, o pincel, ele é muito mais fácil de limpar, né, é bem mais fácil do que a esponja. Só que, gente, ele acaba deixando um pouco mais marcado, né. Então você tem que dar um acabamento, às vezes passar a esponjinha depois para dar um acabamento. Tenho muitas amigas que fazem isso, aplicam com o pincel e depois dão um acabamento com a esponjinha. E pode ficar marcado de cerda, né? Pode cair alguma cerda do pincel. Então, como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens. E como tudo no mundo da maquiagem, gente, não existe certo e errado, né? Não existe o melhor ou o pior. É algo que você vai decidir, é o que você se sente mais confortável pra aplicar, é o que faz mais sentido pra você. Então tudo é uma questão de teste, né? Testa aí, pode testar, você que tá vendo o vídeo, testa passar sua base com pincel um dia, testa depois passando com esponja e você vai descobrindo, aos poucos você vai descobrir o jeito que você mais gosta de passar a sua base. Pra gente fazer esse teste e eu mostrar pra vocês a diferença entre os dois, eu vou me maquiar aqui de um lado, né, vou passar a base de um lado usando a esponja e do outro pincel, vou usar a mesma base e eu peguei uma base que é poderosa, que tem uma cobertura alta, que é a Ultra HD da Makeup Forever. Essa base, a cobertura dela é bem alta, ela é bem reboco. E a minha cor é a Y225. Eu vou deixar um link aqui embaixo falando um pouco mais dessa base pra vocês. Então se vocês quiserem saber, se vocês gostarem. Vou aplicar um pouquinho dela direto aqui no rosto, ó. E ela é bem fluida, então a gente tem que tomar cuidado. Vou chegar um pouquinho mais perto de vocês e vamos lá, ó. Vou aplicando aqui a base, sempre com o topinho do pincel reto, tá, gente? Nossa, de verdade, eu não lembro quando foi a última vez que eu apliquei uma base com pincel. Me perdoem se não ficar assim maravilhoso, mas realmente faz muito tempo. Eu tô passando um pouquinho aqui na pálpebra também, gente, porque eu estou
sem sombra, sem nada. Então eu tô aproveitando pra passar, pra deixar a pele bem uniforme. Já vou descer aqui pro pescoço, desse lado também. Passar um pouquinho nas orelhas e vou pegar um pouquinho aqui, direto, ó. Peguei um restinho que tinha na própria embalagem e vou passar nessa metade aqui da testa. Sinceramente, eu não achei que eu fosse gostar, achei que eu fosse reclamar aqui de alguma coisa pra vocês. Mas até que eu curti, né? Faz tanto tempo eu esqueci um pouco a prática, mas eu gostei. Vamos agora para a esponjinha. Tem gente que gosta de aplicar a base com a esponja seca, tem gente que prefere úmida. Comigo varia muito, mas normalmente eu gosto dela mais úmida porque ela infla, né? Ela fica um pouco maior e com isso ela absorve menos produto e dá um acabamento também mais bonito pra sua pele. Então, se você puder, use sempre úmida que vai ficar melhor. E aí com a esponja eu aplico um pouco aqui, ó, no dorso da mão, pode ser naquelas plaquinhas de metal também de maquiador, se você tiver. Dou uma batidinha aqui com a esponja. E aí eu venho aqui no rosto também, ó, dando batidinhas, tá vendo? Nunca arrastando com a esponja. Cheguei agora mais pertinho de vocês pra vocês verem a diferença. Esse é o lado do pincel, que já tá mais sequinho, né? Aqui tá um pouco molhadinho ainda, porque a gente acabou de passar. Mas esse é o lado da esponja. Então assim, gente, não tem diferença, vocês viram, ó? Lado do pincel, lado da esponja. O que diferencia são essas vantagens e desvantagens que eu falei pra vocês. Eu até que curti o resultado do pincel. Sério, gente, fazia muito tempo, acho que faziam anos que eu não aplicava uma base com pincel. Mas eu gostei. Tem que tomar cuidado mesmo pra não deixar marcado, não deixar nenhuma cerda cair. E como eu falei, se você quiser, ó, você pode depois pegar a esponja e dar umas batidinhas pra dar um acabamento, né, se você quiser. Mas o lado da esponja eu também gosto bastante. Eu acho que pra quem tá começando, talvez a esponja seja um pouco mais difícil e prefira ir pro pincel. Mas vocês vão ver que depois, no dia a dia, aplicar com a esponja é mais fácil. Eu acho mais fácil. Vocês viram que eu fui mais rápido, né? Porque a esponja é maior, ela pega uma área maior. Então, e como você vai dando as batidinhas, né? Acaba que você consegue passar numa área maior do rosto. Então, pro dia a dia, eu acho que é muito mais prático passar com a esponja. Mas com o pincel fica bem bonito também. Então, como eu falei, gente, não tem certo e errado. Vai do que você gosta, do que você se sente à vontade pra usar. Vai fazendo esse teste. Como eu falei, gente, dá pra passar base com os dedos? Dá, mas eu não indico passar com os dedos uma base que tenha uma cobertura muito alta, porque pode deixar marcado. E lembrando, gente, que a nossa mão, mesmo que a gente limpe, mesmo que a gente lave, ela é um pouco gordurosa, né? Ela é suja, mesmo que a gente lave, faça tudo bonitinho. Então a gente pode acabar interferindo no resultado da maquiagem, pode acabar interferindo no resultado da base. Então, sinceramente, gente, eu não indico passar base com os dedos. Mas, se você gosta, se você se sente bem, se você tá começando, tá pegando a prática, faça do jeito que você se sente bem, né? Isso que é o mais importante. E agora eu quero saber se você, depois de ver esse vídeo, mudou a sua ideia, né? Se você passava com pincel e agora vai passar com esponja ou ao contrário. Deixa aqui pra mim seu comentário, eu tô muito curiosa pra saber. Não esquece, por favor, de se inscrever no canal. Lembra de lá ativar o sininho também. Deixa seu like nesse vídeo que é super importante e a gente se vê no próximo. Um beijo, até lá, tchau! Got me saying, hey, girl, will you marry me? 2 kids in a house and live happily. I think we are so meant to be.